Oi, gente, eu vou gravar aqui para vocês a aula de arboviroses. Eu dividi essa aula aqui em duas partes. Nessa primeira parte eu vou inicialmente abordar com vocês alguns conceitos gerais sobre as características e os vetores desse tipo de doença, as principais famílias aí de arbovírus, causadoras então das arboviroses, e de forma geral aí, o ciclo de transmissão desse tipo de doença, tá? Depois eu vou iniciar a ver com vocês especificamente algumas dessas famílias de vírus, então abordar inicialmente características gerais da família Flaviviridae, a estrutura então desse tipo de vírus, do genoma do vírus, a estrutura da partícula viral, o do virion, e o ciclo geral de replicação dessa família, tá? A gente depois começa a especificar melhor essas doenças, então a gente vai ver a dengue e o dengue vírus, a estrutura então desse vírus, o ciclo de reprodução, a parte de epidemiologia, as manifestações clínicas da doença, a resposta imunológica, que a gente vai ver que é extremamente importante para esse tipo de infecção, entender a resposta para entender a doença, as formas de diagnóstico e o tratamento e prevenção. Bom, vamos começar vendo então alguns conceitos gerais sobre as arboviroses. Bom, as arboviroses são um conjunto então, de doenças causadas por vírus que são transmitidos por artrópodes, tá? Então, essa sigla ARBO vem do inglês Arthropod-Borne Viroses, então são doenças transmitidas por vetores, e os principais vetores são os mosquitos, mas algumas dessas doenças também são transmitidas por carrapatos, tá? Vocês já devem ter visto esse ciclo de transmissão na parasitologia, então não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas a infecção desses vetores ocorre então durante o repasso sanguíneo, ou seja, quando eles se alimentam aí de um animal para fazer então a sua alimentação. Durante essa alimentação, se esse hospedeiro está infectado com esse vírus, eu tenho aí a infecção do vetor, esse vetor, o vírus, se multiplica nas células intestinais desse vetor, após essa multiplicação inicial, eu tenho a disseminação do vírus para as glândulas salivares, um período aí que a gente chama de incubação extrínseca, que vai de então 1 a 3 semanas. Uma vez que esse vírus passa para as glândulas salivares, no próximo repasso sanguíneo, o vírus pode ser transmitido durante a alimentação, tá? Em algumas dessas doenças, eu posso ter também o que é chamado de transmissão transovariana, ou seja, eu tenho a infecção das células reprodutivas desses vetores por vírus, então a fêmea consegue passar esse vírus diretamente para os ovos, tá? Então os ovos já são infectados e as larvas são infectadas, e o adulto ele já então está infectado sem a necessidade de transmissão durante o repasto sanguíneo. Aqui isso está só representado de forma esquemática, né? Então eu tenho aqui um hospedeiro infectado que está com viremia, ou seja, eu tenho uma quantidade grande de vírus circulante aí no sangue periférico durante o repasto sanguíneo, então o mosquito aqui representado, ou um carrapato, ele vai sugar o sangue, junto com isso vai ter algumas partículas virais, o vírus então vai infectar o intestino, as células intestinais desse inseto ou desse artrópode, vai se multiplicar, né? Esse período aqui de multiplicação até a disseminação para tecidos secundários, como as glândulas salivares, é chamado então de incubação extrínseca, isso é variável, dependendo do vírus e do vetor. Mas, uma vez que o vírus chega aí nas células das glândulas salivares, durante o próximo repasso sanguíneo, eu vou ter a liberação, então, do vírus no hospedeiro, junto aí com a saliva desse mosquito, ok? Aqui é só para lembrar para vocês, a infecção aí do vetor, ela muitas vezes ela vai ser espécie específica, tá? Então, os vírus, a maior parte desses arbovírus, só vão conseguir infectar células de alguns tipos de vetores, tá? Então, não é qualquer espécie de mosquito ou de carrapato que vai ser infectado, que vai permitir, então, a infecção pelo vírus e, posteriormente, a transmissão para os hospedeiros. Bom, como eu já mencionei então para vocês agora há pouco, o termo arbovírus ele não está relacionado a uma família ou a um gênero específico de vírus, mas sim ao modo de transmissão desses vírus. Então, taxonomicamente, eu tenho aí diversas famílias, diversos gêneros de vírus que são considerados então arbovírus, tá? Aqui nessa tabela estão representadas as principais famílias e gêneros e doenças
doenças causadas por vírus dessas famílias e gêneros, tá? Então aqui as principais são a família Togaviridae, particularmente alguns vírus do gênero alfavírus. Então aqui no Brasil vai ser importante o chikungunya, que eu vou mencionar com um pouco mais de detalhe para vocês na aula de hoje. Eu tenho na família Flaviviridae, no gênero Flavivirus, aqui no Brasil, importante o vírus da dengue, o vírus da zika e o vírus da febre amarela. E além dessas duas famílias, eu posso ter aqui como importante também outra família, a Bunniaviridae, que causa outras doenças, outras arboviroses, mas que não são comuns aqui no Brasil, tá? Então, essas outras famílias e esses outros vírus eu não vou mencionar na aula de hoje. Essa tabela é só para mostrar para vocês a grande quantidade de vírus que podem estar associados, então, com esse tipo de transmissão, tá? Na verdade, aí eu tenho outras famílias, além dessas relacionadas aqui na tabela, então a família Helviridae, a família Rabidoviride, também tem representantes de arbovírus, tá? Já foram descritas mais de 80 espécies de vírus capazes de serem transmitidas dessa forma e de causarem doenças, embora esporádicas, aí no ser humano. Aqui também nessa tabela é importante destacar que existem algumas arboviroses emergentes, com casos já descritos aqui no Brasil, então o vírus Maiaro, da família Togaviridae, e o vírus da encefalite do Nilo Ocidental, que é bastante comum e endêmico nos Estados Unidos, principalmente na América do Norte, mas que já tem casos aqui descritos no Brasil. Então, possivelmente são viroses, arboviroses emergentes e que podem, no futuro, representar algum problema para o Brasil, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes nessas doenças hoje, por causa do tamanho aí da aula, tá? Eu vou ficar concentrado nas doenças que são mais importantes atualmente no Brasil. Aqui nesse mapa, só para vocês terem uma ideia aí da distribuição das arboviroses, tá? Então, um mapa epidemiológico aí geral, aqui com vários tipos de vírus transmitidos, então, por artrópodes. A maior parte dessas doenças, ela está concentrada, então, ela é distribuída nas regiões tropicais, subtropicais, principalmente aquelas transmitidas por mosquitos, mas eu tenho algumas dessas doenças que são encontradas, então, em zonas relativamente frias e temperadas, principalmente algumas transmitidas aí por carrapatos, tá? Então, mas a maioria delas, a distribuição está nas zonas tropicais e subtropicais, devido aí à transmissão ser preferencialmente por mosquitos, ok? Uma característica das arboviroses é que elas vão apresentar ciclos de transmissão, que talvez vocês já tenham visto na parasito. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, só para relembrar algumas coisas, tá? Então, normalmente, essas arboviroses são mantidas aí na natureza, então, em animais selvagens. É um ciclo chamado de ciclo enzoótico ou silvático. Então, os vetores, mosquitos ou carrapatos, vão fazer, então, seu repasso sanguíneo em animais selvagens, e aí os animais selvagens vão variar desde répteis a aves, a mamíferos, então de grande ou pequeno porte, então morcegos, primatas, roedores, canídeos, todos esses vertebrados podem servir aí de hospedeiros selvagens para manter, então, o ciclo enzoótico ou silvático dessas arboviroses, tá? Em algumas situações, então, eu posso ter a transmissão desses vírus para regiões, então, rurais, é o que é chamado de ciclo epizoótico, porque a manutenção aí vai ser feita principalmente em animais domésticos, e esporadicamente eu posso ter a infecção aí do ser humano, tá? Então, aí, esse ciclo epizoótico vai ser, então, a manutenção desses vírus aí em animais domésticos, tá? E eu tenho, em algumas situações, um ciclo chamado ciclo epidêmico ou urbano, onde eu tenho a manutenção desse vírus aí, basicamente, nos seres humanos, a transmissão, então, em cidades, tá? Sem a participação aí, a transmissão de animais selvagens ou domésticos, tudo bem? Então, aí, dependendo do tipo de vírus, eu posso ter o predomínio de um ou outro tipo de ciclo de transmissão, tá? E aí o ser humano ele pode ser o hospedeiro principal, no caso do ciclo epidêmico, isso é particularmente importante para a dengue, para a zika,
aparentemente, e eu tenho aí outras onde eu vou ter o ciclo silvático ou epizoótico como mais importantes, e aí o ser humano vai ser infectado só esporadicamente, tá? Principalmente aí o caso da febre amarela aqui no Brasil. Tudo bem? Eu tenho um outro tipo de ciclo de transmissão de arboviroses, isso é particularmente importante para o vírus do Nilo Ocidental, que é um ciclo basicamente enzooótico, silvático, no qual, em algumas situações, eu posso ter a infecção de seres humanos, então começar um ciclo epidêmico, ou de animais selvagens, um ciclo que a gente chama de epizoótico, mas normalmente para esse tipo de vírus, esses hospedeiros são chamados de hospedeiros sem saída. O que significa isso? Quando eu tenho infecção, nesse caso aqui pelo vírus do Nilo Ocidental, esses hospedeiros sem saída, eles não vão ter uma viremia importante, ou seja, a quantidade de vírus aí sistêmica vai ser muito pequena e por muito pouco tempo, isso impede a recontaminação, a manutenção do ciclo urbano ou do ciclo epizoótico, ok? Bom, vamos começar a ver agora alguns aspectos mais específicos sobre a família Flaviviridae, os flavivírus, que representam aí a maior parte das arboviroses aqui transmitidas no Brasil. Então, inclui a dengue, a febre amarela e o Zika vírus. Em termos aí de organização de genoma, todos os vírus da família Flaviviridae vão apresentar aí como ácido nucleico um RNA de simples fita positivo, tá certo? Ou seja, que serve ele próprio de RNA mensageiro e que vai codificar uma única poliproteína que é crivada, dando origem aí a várias proteínas individuais, tá? E aí, dentre essas proteínas, eu vou ter aí 3 proteínas que fazem parte da estrutura do vírus, a proteína C, do capsídeo, a proteína pré-M, a gente vai entender depois essa denominação, e a proteína E, que vai fazer parte aí do envelope, e além dessas 3 proteínas estruturais, 7 proteínas não estruturais, que é numerada aí de NS1 até NS5, com a NS2 e a NS4 com 2 subtipos, ok? Essas proteínas, então, não estruturais, elas recebem esse nome porque elas não participam aí diretamente da estrutura do vírus, mas elas estão envolvidas aí no ciclo de replicação do vírus. Aí vai ser importante a NS3, que é uma protease que vai participar, então, da montagem, da clivagem dessa poliproteína. Aqui em verde está marcado aonde a NS3 cliva. Então, para a montagem do vírus, a NS3 vai ser importante. E a NS5, que vai ter aí um papel de polimerase, tá? Ou seja, ela vai aí participar da replicação do vírus, do material genético do vírus durante o ciclo de replicação. Tudo bem? Essa clivagem ela pode ser feita, então, tanto pela NS3, aqui está apontado em verde, como proteases da própria célula hospedeira, tá? Então, aqui, isso vai ser importante para a clivagem aqui da proteína pré-M. Em termos estruturais, todos os vírus dessa família e desse gênero também vão ter uma estrutura parecida. Então, o virion maduro, ele vai ser então um vírus envelopado, então ele tem uma camada lipídica, que é obtido então durante a replicação da célula hospedeira. Eu tenho aqui um ácido nucleico que é um RNA de simples fita positivo. Envolvendo esse RNA, eu tenho um capsídeo, formado então pela proteína C, basicamente. Nessa membrana lipídica, eu vou ter aí associado a proteína E, que é de envelope, e essa proteína M, ok? Isso aqui em relação ao virion maduro. Só que, durante esse processo de replicação, eu tenho a produção aí de um virion imaturo, que vai ter aqui como composição todas essas estruturas, mas além disso, essa proteína M, ela vai estar então num estado imaturo, que é chamado de pré-M, onde eu tenho aqui uma porção PR, que vai ser clivada durante a replicação aí do vírus. Tá? A gente vai entender a importância dessa proteína pré-M no próximo slide, quando eu mostrar para vocês o ciclo de replicação. Tá? Como consequência aqui dessa estrutura, eu posso ter, durante a replicação
do vírus, a produção de virions que a gente chama de imaturos, que não são infectantes, ou seja, onde eu ainda tenho essa porção pré-M, e eu tenho aí o virion completamente maduro, que é o infectante, onde eu já tenho aí a clivagem dessa porção pré-M, tá? Acho que vai ficar mais fácil de entender no próximo slide. Como é que se dá, então, a replicação dos vírus da família Flaviviridae, tá? Então, aí eu posso ter vários receptores presentes na superfície das células, tá? Então, para cada vírus eu vou ter receptores mais importantes, então vários receptores já foram descritos. Normalmente são receptores do tipo glicoproteínas ou então lectinas, que interagem com as glicoproteínas presentes aí na superfície do vírus, particularmente a proteína E. Então, uma vez que a proteína E se liga com esses receptores, eu tenho uma sinalização que vai fazer com que ocorra a endocitose do vírus, tá? Então, eu tenho a formação de um endossomo, de uma vesícula, que vai passar por um processo de maturação. Durante esse processo de maturação, eu tenho a diminuição do pH dentro desse endossomo, e essa diminuição do pH vai fazer com que eu tenha uma alteração estrutural nessa proteína E. Tá? Uma vez que eu tenho alteração estrutural da proteína E, eu vou permitir, então, a fusão da membrana do vírus, daquela camada lipídica do vírus, com a membrana desse endossomo, e com isso eu vou ter a liberação do capsídeo viral e do material genético do vírus, o RNA de simples fita positivo, no citoplasma da célula. Tá? Então, esse RNA ele próprio vai servir aqui como um RNA mensageiro e ele vai iniciar, então, o processo de replicação do vírus. Tá? Então, vai ter a tradução e a replicação do vírus, ela vai acontecer no retículo endoplasmático. Então, esse RNA se associa com ribossomos no retículo endoplasmático rugoso e eu começo a ter tanto a produção do RNA mensageiro quanto a produção daquela poliproteína. Tá? Aquela poliproteína ela vai ser clivada no interior do próprio retículo endoplasmático da célula infectada, e a montagem desse vírus imaturo também vai acontecer dentro do retículo endoplasmático. Então, eu já tenho a produção de virions imaturos com aquela porção pré-M, já dentro do retículo endoplasmático. Tá? Uma vez que eu tenho a montagem desses virions, então eu tenho o transporte desses virions imaturos para o complexo de Golgi, ou golgiense, do jeito que vocês querem chamar. E aqui, durante o transporte pelo complexo de Golgi, eu vou ter a maturação final do virion, tá? Com a clivagem daquela porção pré da proteína M. Tá certo? Essa proteína, essa porção pré, então, da proteína M vai ser clivada, mas ela permanece ainda associada à proteína M, tá ok? Então, conforme eu tenho aí a exportação dessa vesícula agora do Golgi, eu vou ter aqui a liberação do vírus no exterior, no meio extracelular, e no meio extracelular eu tenho a liberação final dessa porção pré-M do vírus com a liberação aí dos vírus completamente maduros, ok? Aqui só para mostrar com um pouco mais de detalhe, então, essa clivagem da porção pré-M do virion imaturo. Então, eu tenho lá toda a fase de infecção por endocitose, a fusão, a síntese proteica, a montagem do virion dentro do retículo endoplasmático e aí o transporte via complexo de Golgi, tá? Ainda como um virion imaturo. Em algumas dessas arboviroses, eu posso ter a produção aqui de partículas virais incompletas, sem o ácido nucleico, tá? Que são chamadas de partículas subvirais maduras, ok? Elas não são infectantes porque elas não têm o RNA mensageiro, o RNA do vírus, tá? Mas esses vírus, então, aqui, imaturos, ainda com essa porção pré-M, elas, durante o transporte, eu tenho a clivagem dessa porção por proteases aí da própria célula. Então, a furina, produzida pelas células infectadas, vai fazer a clivagem dessa porção pré-M, e aí a liberação, a exocitose. Eu tenho a liberação do vírus por exocitose, não é por brotamento, como a gente já viu para outros vírus envelopados, tá? E aí o virion maduro e a liberação dessa porção pré-M no meio extracelular. Por que o pré-M só vai sair no meio extracelular?
Essa liberação só no meio extracelular, ela é uma adaptação do vírus importante aí para que ele seja então liberado. Então aqui a gente tem nesse esquema representado aí os processos, as etapas de maturação do vírus. Então aqui o virion imaturo, não infeccioso, com toda a sua as proteínas ainda não processadas. Durante o transporte no complexo de Golgi, eu tenho aí alterações no pH, a clivagem dessa porção pré-M da proteína M, mas ainda a manutenção desse PR ainda associado com a proteína E. Por que é importante isso? Porque uma vez que eu tenho a liberação do PR da proteína E, o virion ele vai ser capaz de interagir com membranas lipídicas. Tá? Então, para impedir que o vírus se associe com a própria membrana do retículo, dessa vesícula do complexo de Golgi, e justamente para que ele seja liberado, então eu tenho a manutenção dessa porção pré-M ainda associado à proteína E, e só quando o pH sobe, então, para 7 no meio extracelular, é que eu tenho a dissociação dessa porção pré-M, tá? Isso evita, então, que o vírus fique preso dentro da célula que ele está infectado, tá? Uma vez, então, que ele é liberado, eu tenho aí o virion maduro, e aí ele vai ser infeccioso para as outras células, ok? Bom, tendo visto então essas características gerais, vamos começar a ver agora então algumas doenças específicas. Vamos começar a ver então o caso da dengue. Bom, como eu mostrei para vocês aí nos slides anteriores, o vírus da dengue, ele é um vírus da família Flaviviridae envelopado, que vai ter aqui então na sua estrutura a proteína E, forma de dímero, a proteína E, M, envolvendo aí, associado a uma camada lipídica, o capsídeo composto pela proteína C, e lá dentro um RNA positivo de simples fita. Ok? Uma característica do vírus da dengue é que eu tenho 4 sorotipos circulantes no mundo, então esses sorotipos são numerados aí de 1 a 4, então eu tenho o dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O vírus da dengue ele pode ter como vetores vários mosquitos, de vários gêneros. No Brasil é importante o gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti, mas eu também já tenho descrição aí de transmissão por outras espécies de Aedes, aí principalmente a espécie Albopictus, tá? Mas ainda a principal o principal vetor é o Aedes aegypti, principalmente aí no ciclo urbano de transmissão da dengue. A principal célula que vai ser infectada, então, pelo vírus da dengue são as células do sistema imunológico, principalmente em macrófagos, células dendríticas e monócitos. Em termos epidemiológicos, a gente pode ver aqui pela distribuição nesse mapa que a maior parte dos casos vai se concentrar em países, então, nas regiões tropicais e subtropicais aí do mundo, tá? Isso devido ao fato do mosquito, o vetor desse tipo de vírus, conseguir, então, se reproduzir, se multiplicar, então, mais facilmente em climas úmidos e quentes, tá? Então é particular aí o caso do Brasil, como nos países onde a incidência de dengue é uma das maiores, e países aqui da Ásia, onde eu também tenho muitos casos de dengue confirmadas anualmente. Uma outra coisa importante é que aqui no Brasil, como a gente pode ver a distribuição dos casos aí ao longo do tempo, é que existem períodos onde a gente tem uma grande incidência de casos em alguns anos, seguidos aí de anos onde essa incidência baixa bastante, tá? A mesma coisa se refletindo aí nos casos de morte, particularmente pela dengue, que a gente chama de dengue grave, ou antigamente de dengue hemorrágica. Essa distribuição aí em ciclos tem muito a ver com a circulação de diferentes sorotipos aí nesses períodos, então o indivíduo fica imune a um determinado sorotipo e aí ele só vai haver uma incidência maior quando começa a circular um novo sorotipo. Também tem a ver aí os casos de morte com o tipo de resposta imunológica que é desencadeada nessa infecção, tá? Que a gente vai discutir aí até o final da aula.
Em termos de infecção, aqui no Brasil, a gente tem a dengue com o ciclo epidêmico, ou seja, o principal hospedeiro e a manutenção aí do ciclo de transmissão é feito aí com o hospedeiro principal, o ser humano, tá? Em outros países eu posso ter aí um ciclo silvático ou epizootico, aí na zona rural, mas aqui no Brasil a transmissão e a manutenção do ciclo é basicamente urbana, tá? Então, esse processo ele se inicia aí com o indivíduo com uma infecção, então, aguda, de dengue, então, que está apresentando viremia, ou seja, uma quantidade grande de vírus na circulação sistêmica, a infecção do mosquito, né, que vai se alimentar desse indivíduo. Eu também posso ter aí, no caso da dengue, a transmissão transovariana, mas a principal forma aí de infecção de novos mosquitos é pelo repasto sanguíneo. Uma vez que esse mosquito, então, se alimenta, o vírus se multiplica no intestino aí do mosquito, tem a disseminação para as glândulas salivares, um período então de incubação extrínseca de 8 a 10 dias. Uma vez que eu tenho aí a replicação do vírus na glândula salivar, durante um novo repasto sanguíneo, esse mosquito então vai passar a transmitir agora para um indivíduo não infectado, tá? Um único mosquito é capaz de se alimentar de vários indivíduos e com isso ele vai infectar várias pessoas, tá? Uma vez que esse indivíduo é infectado, ele vai ter aí o seu processo de incubação, então a incubação intrínseca, que leva aí de 4 a 7 dias, ele vai passar por uma viremia, e aí eu fecho o ciclo com a possibilidade de infecção de novos mosquitos, ok? Como acontece, então, a infecção aí das células. Então, uma vez que o vírus é inoculado durante o repasto sanguíneo, então, junto com a saliva desse mosquito, eu tenho aí as células residentes aí na derme, então, células dendríticas e macrófagos, que vão apresentar aí aqueles receptores. Para o vírus da dengue, os principais receptores são o DCSINE e receptores de manose, então, presentes ou em células dendríticas ou em macrófagos, ok? Uma vez essas células são infectadas, eu tenho aqui, em decorrência da própria saliva do mosquito e da detecção dessas partículas virais, ativação dessas células residentes, eu tenho uma participação importante aí de mastócitos para a produção de alguns mediadores inflamatórios que vão fazer com que essas células se maturem, então sejam ativadas e façam então a migração para via linfática, por via linfática para todo o organismo, tá ok? Então aí, a partir desse momento, eu começo a ter a disseminação do vírus para todo o organismo, então via vaso linfático, com infecção de novas células dendríticas, novos macrófagos distantes aí do local da infecção. Ao mesmo tempo, eu posso ter aqui, já no local, uma resposta imunológica sendo ativada depois de um tempo, com o recrutamento de células, e um processo aí de citotoxicidade celular, então dependente de células natural killer e de linfócitos T citotóxicos, os TCD8, que vão acabar destruindo a maior parte dessas células infectadas, ok? Então, para a destruição dessas células vai ser importante aí a participação de uma resposta celular, principalmente, tá? Os anticorpos participam, mas o anticorpo tem um papel até prejudicial no caso da dengue. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, uma vez o indivíduo sendo infectado e eu tendo aí essa viremia, que vai acontecer aí de 3 até 7 dias, eu vou ter a dengue podendo ser dividida em algumas fases. Então, eu tenho uma primeira fase que é chamada de fase febril, que vai ser caracterizada aí por febre alta, dor de cabeça, dores musculares de articulações, alterações hematológicas, principalmente aí diminuição de leucócitos periféricos e de plaquetas, e isso vai levar então à ocorrência aí, muitas vezes de petequias e de alguns sangramentos localizados principalmente em mucosas, mas aí no primeiro momento de pequena monta, tá? A maioria dos casos, essa fase febril, ela se resolve sem grandes complicações, mas após essa resolução da fase febril, eu tenho em alguns indivíduos o início do que é chamado de fase crítica, tá? Nessa fase crítica, então, esses sintomas iniciais, principalmente a febre, ela diminui. Então, o indivíduo aparentemente tem uma melhora, mas eu tenho uma progressão de leucopenia, eu tenho uma progressão aí da diminuição de plaquetas, uma ativação endotelial sistêmica com aumento de permeabilidade vascular, e com isso eu vou ter aí extravasamento de plasma, o que pode levar a dengue grave, que a gente vai ver daqui a pouco, com choque.
tá bem? É nessa fase, então, que eu tenho desenvolvimento do que é chamado antigamente de dengue hemorrágica, tá? Atualmente de dengue grave. Uma vez que passa essa fase crítica, nem todos os indivíduos desenvolvem a dengue grave, a gente vai entender por quê e quais são os fatores de risco para essa evolução para a forma grave. A maioria dos indivíduos tem um processo aí de recuperação, onde eu tenho aí uma recuperação da permeabilidade vascular, a volta à estabilidade hemodinâmica e melhora clínica do paciente. Tá? Isso vai acontecer na maior parte dos casos, mas em alguns casos eu tenho complicações aqui nessa fase crítica. Então, isso aqui é representado na forma aí de um esquema, talvez fique mais fácil de entender. Então, eu tenho aí a picada do mosquito, um período de incubação aí de 3 a 7 dias, onde o vírus começa a se replicar, eu tenho a disseminação aí sistêmica, e aí começa a aparecer os sintomas, principalmente aí febre, dores musculares, dores de cabeça, principalmente, tá? Na maioria dos casos, depois de uns 7 dias, eu tenho uma destruição do vírus pelo sistema imunológico, eu começo a ter uma diminuição da quantidade de vírus na circulação e a maioria dos casos se resolve espontaneamente. Acontece que, após essa resolução, em alguns indivíduos eu inicio essa fase crítica, onde eu posso ter o desenvolvimento do que é chamado de dengue grave, tá certo? Em termos de anticorpos, a produção de IgM ela vai aparecer mais rapidamente, ainda durante essa fase de viremia, essa fase aguda, e a IgG ela vai ser produzida aí, principalmente aí a partir da fase crítica, tá? Então, depois de 6 ou 8 dias é que eu começo a ter detecção de IgG. A IgM depois cai rapidamente, enquanto a IgG vai permanecer por um período bastante prolongado. Tudo bem? Bom, dependendo então da forma como evolui o paciente infectado aí pelo vírus da dengue, eu posso ter ela classificada em algumas formas, tá? Então essa classificação ela foi adotada aí pela Organização Mundial de Saúde em 2009, mas no Brasil ela só foi adotada em 2014 e até agora é adotada essa classificação, tá? Antigamente a gente tinha dengue e dengue hemorrágica, hoje em dia a gente tem a dengue, que é o que acontece na maioria dos pacientes, caracterizada por náusea, vômitos, exantema, principalmente o exantema maculopapular, dores musculares de articulações, dor de cabeça, dor no fundo aí dos olhos. Em alguns indivíduos eu posso ter aí algumas alterações de coagulação com a formação de petequias que podem ser espontâneas ou então quando provocadas aí por um exame que a gente chama de prova do laço, tá? Invariavelmente, a maioria dos pacientes com dengue vai apresentar aí um processo de leucopenia, principalmente diminuição de neutrófilos. Em algumas situações, eu vou ter o indivíduo, depois da resolução dessa fase inicial aí da dengue, a evolução para dengue com sinais de alarme. Nesse caso, então, após o desaparecimento, principalmente aí da febre, o indivíduo vai começar a apresentar, pode apresentar dor abdominal intensa, vômito persistente, o acúmulo de líquidos aí, ou no peritônio ou nos pulmões, continua aí o sangramento de mucosas, o indivíduo pode começar a apresentar letargia, hipotensão postural e lipotimia, que seria a fraqueza muscular que pode ou não evoluir aí para uma síncope, perda então de sentidos, aumento de fígado, e um aumento aí progressivo de hematócrito, sendo um reflexo aí da diminuição do volume de plasma no sangue, tá bem? Em alguns indivíduos, essa dengue com sinais de alarme, ela pode evoluir para o pior dos casos, que seria a dengue grave, tá? Nesse caso, eu posso ter, então, uma febre hemorrágica com sangramento e hemorragias graves, por causa da diminuição importante aí do número de plaquetas, e com alterações aí nos fatores de coagulação. Isso pode levar, então, ao choque, comprometimento aí grave de órgãos e o óbito dos pacientes. Mas isso, felizmente, é a minoria dos casos. Aqui nesse esquema, só para por esses sintomas em forma esquemática. Aqui em azul, os sintomas que são comuns nos indivíduos com dengue, então aquela forma simples. Aqui em vermelho, os sintomas dos indivíduos que vão apresentar então as formas graves
da dengue, tá? Em algumas situações bem mais raras, eu posso ter complicações ainda mais graves, então encefalite, pancreatite, insuficiência renal, ruptura de baço e hemorragia pulmonar. Mas isso aqui acontece numa quantidade muito, muito pequena de pacientes, ok? O que leva o indivíduo a desenvolver a doença grave, tá? Então, eu tenho aí fatores de virulência do próprio vírus, então, alguns sorotipos aparentemente são mais virulentos do que outros, então, o sorotipo 2 principalmente, mas também o sorotipo 3, aparentemente são mais virulentos. Eu tenho alguns fatores genéticos do próprio hospedeiro, então eu tenho aí alguns alelos de HLA, associados ao desenvolvimento de formas mais graves, alguns polimorfismos naqueles receptores que eu mencionei para vocês, que o vírus usa para fazer a infecção das células, então também podem estar envolvidos aí com uma maior capacidade de infecção, tá bem? Eu também posso ter casos mais graves, são mais comuns em mulheres, em idosos e em crianças menores do que 5 anos, tá? Eu também vou ter casos mais graves em indivíduos com hipertensão e diabetes, porque aí eu já tenho dano prévio aí ao endotélio que facilita aí o processo de ativação desse endotélio. Mas um dos principais fatores que levam ao desenvolvimento da doença grave é o processo de infecção prévia com um sorotipo diferente da primeira infecção. O que significa isso? Então eu tenho dengue, por exemplo, com o tipo 4 e depois de 2 ou 3 anos eu tenho a dengue pelo sorotipo 1. Tá? Nesse caso, a minha chance de desenvolver a dengue grave é muito maior. Então, no processo de reinfecção com um sorotipo diferente da minha primeira infecção. Tá? Eu também tenho a dengue mais grave em recém-nascidos de mães infectadas. E aí eu tenho, nos dois casos, um papel importante da resposta imunológica, principalmente aí dos anticorpos, ok? Para a gente entender por que o indivíduo previamente infectado com um sorotipo ou uma criança nascida de uma mãe infectada tem mais chance de desenvolver a dengue grave, a gente precisa dar uma revisitada lá no ciclo de replicação dos flavivírus, aqui particularmente do vírus da dengue, e como que isso vai ser observado pelo sistema imunológico. Tá? Então, eu tenho todo aquele processo lá de replicação do vírus, que eu não vou repetir aqui para vocês, a montagem aí dos virions, maduros e imaturos, e no caso da dengue, particularmente, o que acontece aqui? Muitos virions, durante a montagem, eles são exocitados ainda na sua forma imatura. Então, eu tenho aí virions não infectantes, imaturos, ainda com a porção pré-M, associado à proteína E, e eu tenho lá os virions maduros, ou seja, onde eu tenho lá a clivagem completa da proteína M, ok? Para os dois casos, eu vou gerar anticorpos específicos, aqui no virião maduro, principalmente para a proteína E, enquanto que para os virions imaturos, eu também vou gerar anticorpos específicos para essa proteína pré-M. Ok? Eu também tenho, caracteristicamente na dengue, aquela proteína não estrutural NS1, ela é produzida em excesso e ela se associa à membrana plasmática da célula infectada. Então, ela é exportada e fica associada à membrana plasmática, e isso vai servir, então, para reconhecimento do sistema imunológico, e eu também tenho a produção de anticorpos específicos para essa proteína não estrutural 1, ok? Isso vai ser importante aqui para a ADCC, então, pela citotoxicidade celular dependente de anticorpos, então o anticorpo vai gerar uma resposta aqui de ativação de NK, principalmente, para a destruição dessa célula. O problema aqui desses virions imaturos é que eu tenho a produção desses anticorpos pré-M específicos, e isso vai estar associado com um fenômeno que é comum à família flavivírus, que a gente chama de aumento de infecção dependente de anticorpos. Tá? A produção dos anticorpos específicos para a proteína E vão ser importantes aqui para a neutralização, ou seja, para impedir infecção de novas células, mas eu também posso ter o papel desses anticorpos nesse fenômeno de aumento de infecção dependente de anticorpo. E o que seria esse fenômeno? Só para relembrar, então, aqui, lembrar que o vírus da dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Esses sorotipos, eles todos apresentam a mesma estrutura, então as proteínas que compõem o envelope e
o capsídeo são iguais, mas elas são molecularmente e antigenicamente distintas, ou seja, existem pequenas variações nessas proteínas que vão induzir respostas imunes distintas contra esses vírus, tá? Algumas respostas são compartilhadas, então eu tenho similaridade suficiente para que ocorra uma resposta cruzada aos antígenos desses diferentes sorotipos, mas a resposta não vai ser completamente igual para todos, ok? Eu representei aqui esses sorotipos com diferentes cores, tudo bem? Bem, para a gente entender como é que acontece o processo de infecção aumentada por anticorpos, eu vou precisar rever aí o processo de infecção do vírus da dengue, tá? Então, só relembrando, eu tenho lá uma infecção, a primeira infecção aqui, por exemplo, com o sorotipo 1, esse vermelhinho. Esse vírus, então, inoculado durante a picada do mosquito, vai se associar com um receptor específico nas células, então macrófagos, monócitos, células dendríticas, e eu vou ter lá a endocitose, a fusão do endossomo, a replicação e processamento e a geração aí de virions maduros e virions imaturos que vão ser exportados da célula aí por exocitose, e eu vou ter aí na circulação então do indivíduo partículas virais imaturas, não infectantes, e partículas virais virions então maduros que são infectantes. Esses virions maduros vão infectar novas células e o ciclo recomeça, tá? E aí com isso eu vou ter então uma produção de uma quantidade grande de vírus na circulação que vão acabar causando sintomas aí nessa primeira infecção, que normalmente vão ser mais do tipo dengue, sem gravidade, sem a ocorrência aí de gravidade, ok? Ao mesmo tempo, então, que eu começo a produzir esse processo de replicação viral, eu vou ativar a resposta imunológica e eu vou começar a produzir anticorpos, tá? Anticorpos específicos, então, contra as proteínas do envelope, aqui em vermelho, mas também proteínas contra aquela porção PR da proteína M, tá? Aqui em amarelinho, tudo bem? Essa PR, esses anticorpos anti-PR, a gente vai ver o papel deles nesse processo nos próximos slides, tá? Por enquanto, vamos só ver aqui o específico para a proteína E, tá? Então, no primeiro momento, então, no início da resposta, a quantidade desses anticorpos contra o virion maduro vai ser insuficiente para bloquear completamente a infecção de novas células, mas porque eu ainda tenho, então, proteínas E suficientes para fazer o processo de infecção. Mas, com o passar do tempo, a quantidade vai aumentando, eu vou bloquear completamente essas proteínas e, com isso, eu bloqueio o processo infeccioso de novas células e, com isso, eu tenho a resolução aí do quadro da dengue. Okay? Mas, então, eu gerei anticorpos específicos para a proteína E e também anticorpos específicos aí para a porção PR da proteína E. Tudo bem? O que vai acontecer, então, se eu tenho agora uma segunda infecção com o mesmo sorotipo, ainda com o sorotipo 1 vermelho, o primeiro que causou a primeira infecção. Então, assim que o vírus inocula as partículas, o mosquito inocula as partículas virais pela picada, esses virions eles vão ser neutralizados por aqueles anticorpos específicos que eu produzi na primeira infecção. Então, com isso, eu tenho esses anticorpos neutralizantes que vão impedir a infecção subsequente com esse mesmo sorotipo. Então, um indivíduo que foi infectado pelo sorotipo 1, ele vai ter uma resposta imunológica aí de memória que vai imunizar esse indivíduo para o resto da vida. Então, não tenho infecção de dengue pelo mesmo sorotipo em um mesmo indivíduo, ok? Eu tenho imunidade duradoura aí para o resto da vida. Mas o que acontece se eu tiver uma outra infecção agora com um outro sorotipo? Por exemplo, um dengue vírus do tipo 2, tá? Aqui em azulzinho, mais roxinho. Então, eu vou ter a inoculação de uma quantidade aí de partículas virais, ok? Pelo mosquito durante a picada, o repasto sanguíneo. E o que vai acontecer? Eu já tenho anticorpos que foram produzidos contra o primeiro vírus. Só que esses anticorpos, como eles não são específicos, eu tenho variações antigênicas, eu não vou ter uma capacidade de neutralização completa. Esses anticorpos são chamados, então, de subneutralizantes, porque eles vão reagir de forma cruzada, mas a intensidade de ligação vai ser fraca, porque eles não foram gerados de forma específica para esse vírus, tá? Então,
Com isso, eu ainda vou ter a capacidade de infectar as células, porque eu ainda vou ter proteínas do envelope do vírus expostos, e aí eu começo a ter a infecção gerando virions maduros e virions imaturos desse novo sorotipo, tá? Esses virions, eles vão ser opsonizados por esses anticorpos neutralizantes, mas eu ainda continuo tendo a possibilidade de infectar novas células e continuar o processo infeccioso em novas células. Acontece que, durante a primeira infecção, só relembrando, eu também gerei anticorpos contra aquelas proteínas, aquela porção PR da proteína M, ok? E esses anticorpos, eles vão se ligar a esses virions imaturos aqui desse novo sorotipo, certo? Lembrando que as células que são infectadas pelo vírus da dengue são células imunológicas, então macrófagos, células dendríticas, que apresentam receptores do tipo FC, então para a porção FC dos anticorpos. E esses virions imaturos, recobertos com anticorpos, eles vão ser capazes de interagir com esses receptores aqui FC por meio desses anticorpos, ok? E aí eu vou ter a endocitose desses virions imaturos. O que vai acontecer? Como eu tenho a endocitose, as enzimas proteolíticas presentes aqui dentro do endossomo, lembrando, eu tenho ainda algumas proteínas não completamente recobertas, eu vou ter então a clivagem da proteína, daquela porção pré-M, da proteína M, e com isso eu vou permitir a maturação então do virion, o processo de fusão, a replicação e o processamento, e com isso essa célula, a posterior, ela vai ser capaz tanto de ser infectada via receptor normal, quanto eu vou ter uma infecção aqui mediada agora pelo receptor FC. Com isso, a quantidade de vírus produzidas numa segunda infecção e a capacidade infecciosa desse segundo vírus é muito aumentada. E, com isso, a carga, a quantidade de vírus produzidas numa segunda infecção por um outro sorotipo de dengue, de vírus da dengue, vai ser muito maior do que na primeira infecção, porque eu tenho aqui agora essa infecção aumentada por anticorpos. Como eu tenho uma carga viral maior, eu vou ter uma resposta imunológica maior, uma resposta inflamatória maior, e com isso eu posso ter, nesses casos, o desenvolvimento da dengue grave. Vai ser muito mais frequente devido a esse fenômeno de infecção aumentada por anticorpos, ok? Então, como consequência desse processo, eu vou ter esse fenômeno de aumento de infecção dependente de anticorpos devido ao aumento da carga viral e exacerbação da resposta imunológica, que vão, então, contribuir aí para aumento de permeabilidade vascular, diminuição da produção de plaquetas e, com isso, aquelas consequências ali da febre hemorrágica pelo vírus da dengue. Tudo bem? Ok, então vamos imaginar agora que essa infecção segunda ela está mais grave, mas ao mesmo tempo eu vou continuar a resposta imunológica e agora, além de eu ter já aqueles anticorpos produzidos contra o dengue do vírus do tipo 1, eu agora vou começar a produzir um pouco de anticorpos contra esse novo sorotipo. Então aqui em azul, uns anticorpos neutralizantes para esse sorotipo do tipo 2, tá? Aqui a gente tem um pouco, não vai ser a mesma quantidade de anticorpos produzidos da primeira infecção, porque eu tenho aquele fenômeno do pecado antigênico original. Mas eu ainda vou ter uma produção grande de anticorpos suficiente para que eu tenha a neutralização completa desse segundo vírus, e com isso eu também tenho a resolução dessa segunda infecção, caso o indivíduo não tenha morrido logicamente, por agravamento da dengue, tá? Mas normalmente isso não acontece, então eu também gero agora anticorpos contra esse segundo sorotipo. Bom, o que vai acontecer agora se eu tiver uma terceira ou uma quarta infecção agora com os outros sorotipos que eu ainda não tive contato, com dengue do tipo 3 ou dengue tipo 4? Teoricamente, era para eu também ter, a cada infecção com o novo sorotipo, um aumento do processo aí, infeccioso, e com isso o agravamento a cada nova reinfecção. Só que isso na prática não acontece. E por que não acontece? Porque aqui eu estou representando um dengue do tipo 3, então quando eu tenho a inoculação desse novo vírus agora por uma picada do mosquito, lembrando que essa picada vai inocular uma quantidade relativamente pequena de partículas virais, eu já vou ter na minha circulação os anticorpos neutralizantes produzidos contra o dengue do tipo 1 e contra o dengue
o dengue vírus do tipo 3. E com isso, mesmo eles não sendo específicos para esse vírus, para esse novo sorotipo, eu já tenho uma quantidade suficiente de anticorpos que bloqueia completamente essa ligação com o receptor. Tá? Então, com isso, eu bloqueio infecção via receptores. Mas aí vocês podem perguntar, mas professor, eu não posso ter infecção agora via receptor FC, porque essas partículas estão recobertas por anticorpo? Posso. Então, essas partículas virais completamente recobertas com anticorpos, elas podem ser, sim, endocitadas, fagocitadas pelas células, tá? Mas, como eu tenho o vírus completamente recoberto por anticorpos, então não tem exposição aqui dessas partículas da membrana da camada lipídica do vírus, ao invés de eu ter a fusão, certo? Dessa partícula com o endossomo, o que vai acontecer? Eu tenho, então, esses anticorpos impedindo a fusão com o endossomo e, ao invés de eu ter replicação viral, eu vou ter a degradação desse vírus. Então, com isso, eu não tenho infecção nem via receptor e nem via receptor de vírus e nem via receptor de porção FC de anticorpos, tá? Então, normalmente o que acontece é que um indivíduo ele pode ter 2 vezes infecção por dengue, mas 3 vezes é muito raro de acontecer, a gente não pode dizer que não vai acontecer. Normalmente a terceira infecção ela é mais leve do que a primeira, tá? E normalmente eu tenho uma infecção aí subclínica. 4 vezes é praticamente impossível eu manifestar os sintomas, apesar de que em sistemas biológicos eu sempre posso ter aí algumas exceções, tá? Mas, então, de maneira teórica, eu poderia ter 4 infecções por dengue. Na prática, normalmente eu tenho uma primeira, eu tenho uma segunda, que pode ser mais grave, mas a terceira e a quarta infecções, ou elas são subclínicas, ou os sintomas são muito leves, porque eu já tenho esses anticorpos pré-formados da primeira e segunda infecções, ok? Então, por que uma pessoa já, então, previamente infectada com o sorotipo vai ter uma doença pior? Porque, como esses sorotipos são muito similares, principalmente em relação à proteína pré-M, o que vai acontecer aqui? Um indivíduo que produziu esses anticorpos contra a proteína pré-M do sorotipo 2, por exemplo, esse anticorpo vai reconhecer a proteína pré-M de um sorotipo do tipo 1, por exemplo, e com isso eu vou aumentar a capacidade de infecção desse sorotipo 1. Como que isso vai evoluir para dengue grave? Então, eu vou ter nesse indivíduo infectado por um outro sorotipo uma carga viral muito maior, ok? Essa carga viral muito maior vai fazer com que eu tenha uma ativação muito maior do sistema imunológico, então de macrófagos, células dendríticas, células T, células NK, que vão produzir mediadores inflamatórios e citocinas inflamatórias, e aqui é importante, essas citocinas inflamatórias em grande quantidade. Eu vou produzir o que a gente chama de tempestade de citocinas, que a gente já viu em outras situações. Esse monte de citocinas, esse monte de mediadores inflamatórios, quando caem na circulação, eles começam a ativar o endotélio. Okay? Associado a essa maior produção de mediadores inflamatórios, como eu tenho uma maior produção de vírus, porque eles estão infectando mais as células, eu também tenho a liberação de mais algumas proteínas que sobram da montagem do vírus, particularmente uma forma solúvel daquela proteína não estrutural, a NS1. Ok? Por que é importante aqui essa sobra de NS1? Porque a NS1, quando ela está na forma solúvel, ela é capaz de modular o glicocálix das células endoteliais. Então, ela consegue, ela própria, alterar a expressão de moléculas na superfície desse endotélio, o que vai permitir uma maior ativação desse endotélio. Então, alteração do endotélio pela proteína solúvel NS1, mais um monte de mediadores inflamatórios, a tempestade de citocinas, porque eu tenho uma carga viral maior, vai levar, então, a alterações aqui na medula óssea, diminuindo a produção de plaquetas, ativando o endotélio. Com a ativação do endotélio, eu começo a ter o aumento da permeabilidade vascular, o extravasamento do plasma, e junto com o plasma, vai para os tecidos os fatores de coagulação. E com isso eu começo a ter o sangramento
acentuado aqui nesse paciente. Eu tenho uma dificuldade na coagulação, porque eu tenho uma diminuição de plaquetas e, ao mesmo tempo, eu tenho uma diminuição dos fatores de coagulação, porque o plasma está vazando para os tecidos, ok? Eu não tenho destruição do endotélio, mas eu tenho uma diminuição da capacidade de coagulação desse indivíduo. Ok? Por isso que essa fase crítica, normalmente, ela vai acontecer depois daquela fase inicial. Então, a partir do momento em que eu gero uma resposta imunológica e eu começo a diminuir a viremia, ao mesmo tempo eu tenho o pico da produção desses mediadores inflamatórios. E é a partir daí que eu começo a ter os sintomas, então, de hemorragia nesse paciente. Tá? E isso pode levar aí ao choque e ao óbito, ok? Eu faço o diagnóstico da dengue, então eu vou fazer primeiro o diagnóstico clínico, principalmente em casos de epidemia, onde eu tenho aí às vezes milhões de pacientes, é impossível fazer diagnóstico laboratorial de todos os pacientes, então basicamente um diagnóstico clínico, e aí a gente vai ver que quando eu tenho sobreposição de arboviroses, eu tenho que tomar cuidado para fazer o diagnóstico correto, mas eu posso também fazer o diagnóstico laboratorial. Aí vai ser importante, principalmente, para os casos mais graves. Tá? Como é que eu faço o diagnóstico laboratorial? Eu posso fazer por técnicas de biologia molecular ou de isolamento do vírus. Isso aqui quase nunca é feito, porque são técnicas mais caras, que exigem estrutura melhor de laboratório, então não é muito feito. Então, mas se eu for fazer, eu tenho que fazer só aqui durante o processo de viremia, tá? Como eu estou detectando o vírus ou o material genético do vírus, eu tenho que ter uma quantidade ainda grande de vírus na circulação. Eu também posso fazer detecção do antígeno, então aquela forma solúvel da proteína não estrutural 1, tá? Mas, de novo, essa detecção só é possível aqui nos primeiros até 10 dias de início dos sintomas. Depois disso, ele desaparece porque o vírus é eliminado. E eu posso fazer detecção de anticorpos, tá? Então, eu vou fazer detecção de IgM. A IgM, ela inicia mais rápido e ela cai relativamente rápido, mas aí eu ainda tenho IgM em alguns indivíduos depois de um mês, por exemplo, de infecção. Não necessariamente ela só está durante a viremia, e eu posso fazer a detecção aí de IgG, que vai permanecer aí por um período bastante prolongado, tá? Então, aí para detecção de casos passados, principalmente de dengue. Para o diagnóstico da dengue aguda, então, atualmente, o mais aplicado é a detecção do antígeno, tá? Da NS1, que ele vai estar muito relacionado aí com a fase de viremia da dengue, ok? Bom, a partir do momento que se faz o diagnóstico, como é que é feito o tratamento da dengue? Então, não existe um tratamento específico, então não existe um antiviral específico capaz de impedir a replicação ou diminuir a replicação do vírus da dengue. Então, o tratamento é basicamente sintomático e de suporte, tá? Então, para as formas leves, tratar aí os sintomas de febre e de dores, sem o uso, logicamente, de ácido acetil salicílico. Então, lembrando que a aspirina, ela pode diminuir aí a capacidade de coagulação do sangue e agravar os sintomas, então analgésicos e antitérmicos, mas não o uso de aspirina e hidratação. E para as formas graves, às vezes é necessário a internação do paciente para dar aí suporte e recuperação volêmica do paciente para evitar o choque, principalmente, tá certo? A prevenção, ela pode ser feita, então existe a prevenção para a diminuição da transmissão em si, então diminuição dos vetores, como vocês já devem saber e ter visto na parasitologia, mas existe uma vacina disponível no mercado. Essa vacina aí é chamada Dengvax, ela foi posta já no mercado, mas ela tem um problema, tá? Então, esse é um tipo de vacina que não pode ser aplicado em pessoas que nunca tiveram dengue, tá? Então, não é recomendado a aplicação dessa vacina para pessoas que nunca tiveram dengue. Por quê? Justamente devido àquele fenômeno que eu já expliquei para vocês, da infecção aumentada por anticorpos. Então, o anticorpo promovido aqui pela vacina, no caso de uma infecção real, ele pode aumentar os casos, a replicação, a capacidade de replicação do vírus. Então, essa vacina só é recomendada para quem já teve dengue, ok?
Aqui, só para finalizar, eu não vou entrar em detalhes nisso, que vocês vão ver isso muito provavelmente na disciplina de infectologia, tem um organograma que exemplifica aí como é que eu vou fazer o diagnóstico e o acompanhamento dos diferentes tipos aí de dengue, tá? Então, isso aqui é disponível aí pelo Ministério da Saúde. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ler todos esses quadrinhos. Eu não vou entrar em detalhes. Isso é só mais para vocês saberem que existe um organograma recomendado aí pelo Ministério de Saúde para o acompanhamento dos casos de dengue. Bom, com isso eu terminei essa primeira parte. Na segunda parte eu vou abordar outras doenças importantes aqui no Brasil. Assistam então assim. Até mais.